Química medicinal, contribuição e perspectiva no desenvolvimento de farmacoterapia. A evolução de medicamentos vem acontecendo desde o século XIX, através de metódicos avanços, que podem ser divididos em 4 fases diferentes, começando com a acumulação de conhecimento e uso de medicamentos tradicionais, muitos dos quais são derivados de plantas, têm sido catalogados em farmacopeias, desde meados do século XIX. Em seguida, são isolados produtos naturais de plantas e animais, sendo de muita importância na busca atual de novos medicamentos que melhor atendam às demandas. Entretanto, também há um grande aumento na busca de medicamentos sintéticos, que, em primeiro plano, procuram modificar a estrutura molecular de muitos produtos naturais. Essa metodologia vem sendo amplamente utilizada, trazendo resultados positivos. Química medicinal. A química medicinal, segundo a definição IUPAC, é uma disciplina fundamentada na química, abrangendo aspectos das ciências biológicas, médica e farmacêutica, da qual a missão é o planejamento, descoberta, invenção, identificação e preparação de compostos biologicamente ativos, protótipos. O estudo do metabolismo, interpretação do mecanismo de ação a nível molecular e das construções e as relações entre a estrutura química e a atividade farmacológica. Tendo esses conhecimentos sobre química medicinal, é fácil concluir a importância de que as atividades devem ser empreendidas por equipes multidisciplinares, nitidamente qualificadas e notoriamente aptas a trabalhar conjuntamente. Com isso, tem o desenvolvimento da química medicinal através de processos devidamente elaborados, sendo eles entendimento da doença, mecanismo fisiológico e bioquímico, definição de biopolímeros capazes de controlar a doença, determinação tridimensional dos biopolímeros e produção de moléculas inibidoras ou mimetizadoras do sistema biológico. O uso de micro-organismos no estudo das interações droga-sistema biológico tem sido levado em consideração por se tratar de um sistema in vitro, em que as transformações metabólicas microbianas adquirem as biotransformações humanas, que por sua vez podem modificar estruturalmente a droga através de sistemas enzimáticos. A atividade antimicrobiana tem sido determinada através das técnicas da difusão em agar e da microcalorimetria biológica, que é uma técnica analítica não seletiva em que se registra o processo metabólico microbiano em uma cultura produzida pelo efeito de calor. O crescimento de células dispersas em um meio líquido próprio para tal é representado por um aumento exponencial da densidade celular. Quando o crescimento é reduzido pela fonte de energia, a velocidade da produção de calor diminui quando o substrato é esgotado e volta para um valor básico. O conceito de relações de estrutura-atividade, sigla SAR, é um padrão importante na farmacologia e abrange todos os tipos de atividade biológica produzidas por um composto químico. Uma definição geral da estrutura molecular deve começar pelo discernimento entre fórmula e funções, podendo existir estados distintos, dependendo do seu conteúdo energético. A função é representada pelas propriedades físico-químicas, que podem ser medidas, mas não podem ser modeladas, ligadas a certa estrutura. O potencial eletrostático molecular é relativo a um ponto de carga que ocupa um número grande de posições no espaço. O volume molecular e o potencial eletrostático devem ser vistos como propriedades estruturais e propriedades físico-químicas, simultaneamente, por isso são chamadas de atributo propriedade. A descrição da estrutura molecular inicia no nível elementar, considerando apenas a contagem dos átomos dos seus elementos, e a única propriedade estrutural que pode ser derivada dessa descrição é o peso molecular. A descrição das moléculas em 2 dimensões consiste em como os átomos estão ligados e explica também a configuração cis ou trans. A descrição em 3 dimensões trata a estrutura molecular como objeto geométrico e consiste na explicação da configuração total da molécula. Já ao nível estereoeletrônico, a dimensão temporal é incorporada, correspondente aos atributos ou propriedades de flexibilidade, comportamento conformacional e prototrópico, sendo assim dependentes da camada de valência. Em comparação, os atributos e propriedades eletrônicos são influenciados pelo ambiente molecular. Os elétrons também são afetados pelas interações intermoleculares. No SAR, as relações qualitativas ou correlações quantitativas são estabelecidas entre atividade biológica e estrutura molecular, e também propriedades moleculares que têm como resultado as relações de atividade e propriedade. A atividade biológica é uma função de estrutura molecular ou das propriedades físico-químicas, ao mesmo tempo em que as propriedades e estruturas podem ser deduzidas ou inferidas a partir da atividade. Ao nível molecular, as interações biológicas podem ser divididas em parte não específica e parte específica, assim sendo devido aos eventos farmacocinéticos e farmacodinâmicos e as propriedades ligadas às interações intermoleculares que levam a uma atividade biológica mostram que uma continuidade existe.